Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, que nos acompanham através das redes sociais, nós estamos celebrando essa Eucaristia para pedir ao Senhor Deus Todo-Poderoso que em sua bondade continue a nos salvar pela força do santo sacrifício. E é consolador saber que o santo sacrifício oferecido pelas mãos de um sacerdote salva a nossa alma apesar das distâncias temporais. Nesse sentido, não permitamos que sejamos tomados pela angústia e pela dor, mas que ao contrário, sejamos consolados pelo Espírito, por saber que dispersos pelo mundo inteiro, sacerdotes oferecem ao Pai o santo sacrifício do grande e único sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo. É claro, o nosso coração deve sentir saudade da Eucaristia e dos sacramentos, porque nós somos um povo sacramental. É claro também que acompanhar o santo sacrifício pelas redes sociais não substitui a Santa Missa, não equivale à nossa participação, porque seríamos mentirosos se estivéssemos equiparando essa participação virtual com a presença sacramental quando estamos na Santa Missa. Entretanto, é o que nos impõe as circunstâncias, e como Deus costuma fazer, aprenderemos a tirar deste mal algum benefício. Hoje, a liturgia nos apresenta na primeira leitura, tirada do livro do Eclesiástico, uma figura importantíssima para o povo cristão e para o povo judeu também, a figura de Elias. A palavra diz logo no princípio que Elias era um homem que, na medida que falava, provocava fogo. E o que viria a significar, dentro do contexto da leitura que nós escutamos, o fogo que Elias fazia descer dos céus quando falava? Elias era capaz de, com a sua profecia, provocar o coração de Deus. O fogo, portanto, significa esta capacidade de fervor em orar e provocar a Deus, fazendo com que o céu se inclinasse diante da sua oração, porque era um homem que vivia de sua profecia. Meus irmãos, a figura de Elias deve, então, tornar-se para nós uma grande referência. Precisamos aprender a viver como Elias, essas duas características que nos saltam aos olhos na primeira leitura.
viver de profecia a primeira e provocar o coração de Deus para que ele se incline quando nós oramos, quando nós profetizamos. A nossa profecia e a nossa oração não podem, portanto, ser frias, minimalistas, repetitivas ou meramente humanas. Precisam, ao contrário, ser fruto de uma profunda intimidade com Deus, porque só aquele que vive em sua presença poderosa é capaz de profetizar, é capaz de orar no Espírito e é capaz de movimentar os céus na direção da terra. E é justamente sobre a oração, o pressuposto da profecia e o pressuposto desta capacidade de movimentar o coração de Deus, que nos fala o evangelho que nós escutamos. Vimos que São Mateus descreve o ensinamento de Jesus acerca da oração. No fundo, Jesus queria ensinar os discípulos a rezar com fogo nos lábios, direcionando-se tal como Elias ao Pai e dizendo-lhe: vós, nosso Pai, que estais nos céus, santificado, louvado, honrado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, provoquemos o Senhor para que Ele do alto dos céus faça com que venha a nós, ao seu povo, o vosso reino. Se realize, Senhor, a tua vontade com poder nesta terra como ela é realizada nos céus. E pedem ao Senhor, com profecia nos lábios, com fogo no olhar, dai-nos o pão de cada dia. A oração do Pai Nosso, do início ao fim, é um modelo de uma oração de profecia e de fogo. Às vezes, quando nós falamos em uma oração profética, em uma oração que traga fogo, imediatamente nós pensamos em grandes pregadores, que com palavras de ordem, que com um posicionamento forte falam de Deus. Pensamos imediatamente numa grande assembleia orante com os seus braços erguidos aos céus, cantando ou orando em línguas, palavras de ciência. Nós imaginamos os sentidos que vão experimentando o impacto da presença de Deus, e nós achamos inclusive que a oração profética e de fogo está intimamente ligada ao barulho de uma assembleia orante, de um louvor extravagante. Atenção! Todas essas situações por mim citadas podem se constituir como uma oração profética e de fogo. Aliás, na maioria das vezes é profética e é de fogo, porque a ação carismática do Espírito se realiza ali e os nossos olhos podem ver, e o nosso corpo pode sentir, e a nossa alma pode vibrar. No entanto, este não é um critério absoluto. Uma oração de fogo pode ser um Pai Nosso piedosamente rezado e vivido. Uma oração profética pode se reduzir, e reduzir aqui não significa tornar pequeno apenas para pontuar o significado, a uma oração contemplativa que se estende em horas de silêncio diante de Jesus sacramentado no sacrário. Uma oração profética e no Espírito pode ser aquela que se realiza dentro do nosso quarto, quando nós nos dobramos diante da presença do Altíssimo e colocamos na sua presença aquilo que temos, aquilo que somos, e Deus então vai nos transformando interiormente e fazendo com que, tal como fez com Elias, a nossa
presença seja uma presença profética, seja uma presença de poder. Nós somos preparados na medida em que nos matriculamos na escola de Deus, na escola da oração. Ninguém pode profetizar se não é íntimo do Senhor. Ninguém pode falar de oração no fogo e no espírito se não tem intimidade com a Eucaristia, se não comunga, se não adere aos sacramentos, se não está próximo do Senhor. Peçamos, pois, ao Todo-Poderoso que pela intercessão de Elias, que está nos céus, arrebatado pela glória de Deus, sejamos homens e mulheres de oração, filhos proféticos do Pai, cujo nome é santificado em cada Eucaristia e cada vez que nosso joelho se dobra para glorificar e para, no fogo, partilhar o pão que de Deus recebemos, da palavra e do tempo. Amém.